Salve galera do Vai Cair na Prova, estamos aí para mais um conteúdo de Geografia B, dessa vez a aula número 8, que corresponde à primeira aula da apostila número 2, que aborda o conteúdo Transformações das relações de trabalho e economia informal. Nessa aula aqui a gente vai falar, portanto, sobre trabalho e desemprego no Brasil. Também vamos falar sobre a terciarização da economia, que contribui para o aumento da economia informal, e vamos comentar também sobre flexibilização das relações de trabalho e, por fim, sobre trabalho análogo à escravidão. Beleza? Então vamos nessa. Então, antes de a gente começar a falar sobre trabalho, e emprego e desemprego, a gente tem que lembrar da origem da palavra trabalho, a origem etimológica. E trabalho, etimologicamente, deriva de uma outra palavra chamada tripalium, que por sua vez era o nome de um objeto de tortura usado durante a antiguidade na Roma. Inclusive, ele é anterior mesmo à cruz cristã, que também era um instrumento de tortura, né? Então, o tripalho correspondia a 3 paus em latim, que era uma ferramenta como essa que vocês estão vendo aí, ó, que utilizava-se 3 paus para construir e deixava lá a pessoa sendo torturada, enfim. Então, o trabalho, etimologicamente, já é contrário à condição humana, né? Que coisa louca. Agora a gente vai falar sobre a população economicamente ativa, chamada também de PEA, e a gente falou dela ao longo de algumas aulas esse ano ainda. A população economicamente ativa corresponde à parcela da população que tem entre 15 e 60 anos, portanto, que está inserida no mercado de trabalho, exercendo uma atividade remunerada, ou que então procura inserir-se no mercado de trabalho. 15 anos como mínimo, porque nenhuma legislação permite que se empregue economicamente pessoas com menos de 15, e acima de 60, porque é a idade que as pessoas já procuram se aposentar, né? A população economicamente ativa no Brasil representa 60% de toda a população brasileira. Então, 60% da população brasileira está exercendo uma atividade remunerada e então está contribuindo com a arrecadação de impostos. Essa população economicamente ativa divide-se entre pessoal ocupado, que são aqueles que estão de fato exercendo uma atividade remunerada, e pessoal desocupado, que são aqueles que não estão exercendo, mas que procuram exercer. Então, pessoal desocupado corresponde justamente à taxa de desemprego. Por falar em taxa de desemprego, vamos dar uma analisadinha no comportamento da taxa ao longo das últimas décadas aí, das últimas 2 décadas. A gente observa que no ano de 2000, a taxa de desemprego figurava no patamar de 12%. 12% de toda a população economicamente ativa estava desempregada, procurando trabalho. Ao longo dos anos 2000, a taxa de desemprego reduziu no Brasil, a ponto de, em 2014, atingir quase o pleno emprego, que é considerada a taxa de 4%. A partir de 2014, que foi justamente o patamar onde a gente reduziu o máximo a nossa taxa de desemprego, a taxa voltou a crescer. Voltou a crescer em 2014 em função justamente da crise política e econômica que começou a se manifestar no Brasil e desde então não parou de crescer. E tanto que nesses últimos pesquisas mostram que a taxa de desemprego, portanto, para o ano de 2020, corresponde a 12,5% da população. Então, é o mesmo patamar da taxa de desemprego lá no ano de 2000. Então, a gente voltou para trás, né, 20 anos aí. Uma coisa interessante é que a taxa de desemprego varia de acordo com os segmentos da população. Analisemos, por exemplo, o desemprego de acordo com as raças no Brasil. Olhem só, o desemprego médio para o ano de 2018 estava em 13%.
Mas se a gente analisasse o desemprego apenas para as pessoas brancas, ele estava em uma taxa de 10%, enquanto que se a gente analisasse o desemprego para as pessoas pretas ou pardas, elas sofrem uma taxa de 15%. O que significa dizer, então, que os pretos e pardos são maiores vítimas do desemprego do que os brancos. Então, os pretos e pardos acabam sendo mais atingidos pelo desemprego no Brasil. Agora vamos fazer uma análise não com relação à taxa de desemprego, e sim ao rendimento médio, de acordo com as raças ainda. Olha só, o rendimento médio do Brasil para o ano de 2017 era R$ 2.100. Então, quer dizer que, em média, o brasileiro recebia R$ 2.100. Porém, se a gente fosse calcular a média salarial para os brancos no Brasil, ela figura em R$ 2.700, enquanto que os pretos recebiam R$ 1.500. O que significa dizer, então, que além de serem mais atingidos pelo desemprego, os pretos e pardos que estão trabalhando costumam receber um valor muito menor do que os brancos. Agora a gente vai fazer a mesma análise, porém vamos levar em consideração o gênero. Então a gente viu que o desemprego no Brasil corresponde nos últimos anos ali a 13%. Porém, se levássemos em consideração apenas os homens desempregados, esses correspondem a 11% de todos os homens, enquanto que as mulheres desempregadas somam 15% de todas as mulheres. Significa dizer, então, que as mulheres são mais vítimas do desemprego do que os homens, né? E vamos analisar o rendimento médio das mulheres. Olha só, as mulheres também ganham menos do que os homens. O salário médio nesses últimos anos é 2.100. Para os homens, 2.300, enquanto que para as mulheres, 1.700. Então quer dizer que as mulheres ganham em média aproximadamente 30% a menos do que os homens, muitas vezes para cumprir até mesmo as mesmas funções, né? Então, se a gente levar em consideração a condição de ser negro ou pardo, mais a condição de ser mulher, significa dizer que seria o segmento que recebe os menores salários e justamente o segmento que é mais atingido pelas taxas de desemprego, né? A mulher negra. Agora, galera, vamos dar uma lembrada sobre o conteúdo de setores da economia. O que são os setores da economia? São como nós dividimos as atividades econômicas da sociedade em setor primário, setor secundário e o setor terciário. O primário corresponde às atividades que trabalham com a extração da matéria-prima bruta, por exemplo, a agricultura ou a mineração. Corresponde a 20% de toda a riqueza gerada no Brasil, enquanto que o setor secundário corresponde à atividade industrial. Então, é a transformação da matéria bruta em um outro produto, em uma outra mercadoria. Atividade industrial, mas também a construção civil, por exemplo. Isso corresponde a 21% de toda a renda gerada no Brasil. E, por fim, o setor terciário é o setor do comércio e serviços, que é o setor que gera mais renda no Brasil, correspondendo a 59% de toda a renda gerada no nosso país. Aqui nesse gráfico, a gente tem o comportamento da população ao longo das últimas décadas e a sua ocupação de acordo com os setores da economia. Então a gente consegue identificar que lá na década de 40, 70% da população trabalhava no setor primário, 20% trabalhava no setor terciário, comércio, serviço, e 10% trabalhava no setor secundário, que corresponde à indústria. Até porque a indústria no Brasil começou a se desenvolver ao longo da década de 30, então ali na década de 40 ela era bastante incipiente, né? Aí olha o que acontece até a década de 70, gente. A população que trabalhava com o setor primário encolhe, olha só, vai reduzir, vai cair ali para menos de 50%, e a população que trabalhava com o setor secundário vai aumentar, não só com o secundário, mas também com o terciário, isso até a década de 70. É reflexo justamente da mecanização do campo, portanto, do uso de instrumentos que aumentaram a produtividade da terra e
diminuíram a demanda por mão de obra. Então, as pessoas abandonaram o campo, nesse contexto da década de 40 à década de 70, e vieram para as regiões urbanas, trabalhar justamente aonde? Nas indústrias, o que explica o aumento do setor secundário, que corresponde à industrialização. Então, isso aí tem relação lá com o êxodo rural, que a gente também viu ao longo das últimas aulas. Porém, a partir dos anos 70 e principalmente 80, olha o que acontece. O setor secundário que estava crescendo, ele volta a reduzir e dá uma reduzida, chega a 30% e hoje em dia ele corresponde a 20%. E quando ele dá uma reduzida, o setor primário também continua reduzindo a sua participação e o setor terciário não. O setor terciário aumenta cada vez mais o número de pessoas que trabalham com essas atividades. Isso tudo é reflexo do que nós chamamos de terciarização da economia, que é justamente quando o terceiro setor da economia começa a concentrar a maior parcela da população. Reflexo da mecanização da agricultura e também da mecanização da indústria, que começa a acontecer a partir dos anos 70 e 80, no que nós chamamos de terceira revolução industrial, ou toyotismo, que vai demandar cada vez menos mão de obra, porque está cheio de máquina lá no âmbito industrial. A terciarização da economia, quando ela começa a se desenvolver, ela também alimenta um tipo de economia que nós chamamos de economia informal ou economia subterrânea, que compreende aquelas atividades que estão à margem da formalidade, sem firma registrada, sem emitir nota fiscal e, portanto, que os empregados não têm registro, nem carteira assinada, então não tem a atividade também não contribui com impostos ao governo, né? No Brasil, os trabalhadores nessa situação correspondem a 34 milhões de pessoas, o que totaliza 37% de toda a nossa população economicamente ativa ocupada. A média salarial dos trabalhadores com carteira assinada é 16% mais alta que a dos trabalhadores da economia informal, do pessoal autônomo. Então, segundo uma pesquisa de 2017, ela mostrou que os de carteira com carteira assinada recebiam R$ 1.983 por mês, em média, enquanto que um sem carteira recebia R$ 1.200. Essa notícia aqui, ela mostra que a economia informal cresce pelo quinto ano seguido no país e corresponde já a 17% do nosso produto interno bruto. Então, o crescimento da economia informal tem relação justamente com a mecanização da agricultura e com a mecanização também das indústrias, o toyotismo. Portanto, a economia informal é uma consequência da terciarização da economia. Agora, galera, a gente vai comentar um pouco sobre as transformações ocorridas com relação às relações de trabalho na história do Brasil. Vamos lá. Para falar de relações de trabalho no Brasil, é impossível não se referir à escravidão, até porque a escravidão é a forma de trabalho, a relação de trabalho que vigorou durante a maior parte da nossa história. Ela vigorou durante 350 anos aproximadamente no Brasil, enquanto que a gente está livre dela apenas 180 anos. Então, o período que o Brasil viveu sob a escravidão é muito maior do que o período em que estamos sem ela. Ela vigorou até 1888, quando foi substituída pela relação de trabalho assalariada, a relação de trabalho capitalista, liberal, né? A escravidão no Brasil, ela foi responsável pelo maior movimento migratório forçado da história. Eu estou me referindo à diáspora africana, que é justamente a migração em função do tráfico de escravos da África, né? Mais de 12 milhões de africanos foram escravizados e trazidos à forças para as Américas. Destes, 4,5 milhões desembarcaram no Brasil. Então, quase metade veio para o Brasil. Tanto que o Brasil é a maior nação africana fora da África. Quer dizer, o país que tem a maior parcela de descendentes de africanos.
A escravidão foi abolida em 1888 e foi substituída pelo trabalho assalariado, que é o trabalho livre, aquele trabalho onde o trabalhador troca a sua força de trabalho por uma quantia remunerada. A adoção dessa relação de trabalho impulsionou a vinda de imigrantes europeus, principalmente imigrantes italianos, né? Esses primeiros trabalhadores assalariados eram expostos a péssimas condições de trabalhos e isso impulsionou as primeiras manifestações trabalhistas e organizações trabalhistas que lutavam pela regulamentação de direitos trabalhistas. Essa primeira foto aqui retrata ex-escravos, isso mesmo, pessoas que eram escravizadas e que depois deixaram de ser. E a segunda foto retrata os migrantes europeus que vieram para justamente substituir a mão de obra escravizada. Trabalhavam na lavoura do café, mas alguns deles também eram trabalhadores urbanos, portanto, contribuíram no surgimento das primeiras indústrias no Brasil. Durante as primeiras décadas do século XX, no contexto da industrialização e dos movimentos de migração europeias para a região sul e sudeste do Brasil, ocorreu a consolidação das leis trabalhistas, que foi justamente a unificação das leis trabalhistas que já existiam até então, que datavam desse período ali do contexto do início do século XX, principalmente a década de 20, mas também a década de 30. Então, por exemplo, em 1925, os trabalhadores receberam o direito a férias. Em 1932, receberam o direito a obterem um trabalho com carteira assinada. Em 1936, ganharam também o direito a salário mínimo. Em 1939, ocorreu uma lei que regulou as organizações sindicais. Então, diversas leis foram reunidas e regulamentadas em 1943, no que nós chamamos de CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Depois da consolidação das leis trabalhistas, o último movimento com relação às relações de trabalhos que se manifestou foi a flexibilização, que corresponde à desregulamentação das relações trabalhistas. Ela tem ocorrido justamente no contexto da globalização, onde imperam os ideais do neoliberalismo. Então, a flexibilização, ela tem relação com a perda de direitos trabalhistas, com a ausência de regulação, ausência de leis que regulamentam a relação entre patrão e empregado. Por exemplo, a terceirização. A terceirização é um exemplo de flexibilização das regulamentações trabalhistas, que é quando uma empresa contrata outra para executar um serviço necessário para o funcionamento. Por exemplo, uma empresa da área industrial que contrata uma outra empresa terceirizada para atuar na área de recursos humanos dessa empresa industrial. Então, os recursos humanos não é uma atividade final da empresa industrial. A atividade final da indústria é produzir. Então, eles contratam uma empresa que trabalha só com recursos humanos. Essa empresa é uma empresa terceirizada. Um exemplo aí de flexibilização das relações trabalhistas. Vale lembrar que terceirização é diferente de terciarização, que a gente comentou um pouquinho antes aqui nesse mesmo vídeo. Aqui, então, eu trouxe o perfil do trabalhador terceirizado no Brasil. Olhem só, eles ganham em média 25% a mais do que os trabalhadores diretos, trabalham em média 3 horas por semana a mais do que os trabalhadores diretos e duram, em média, menos tempo também no emprego do que os trabalhadores diretos. Então, é por isso e é muito comum o uso da terceirização no contexto atual aí, justamente para reduzir os custos de produção das empresas, porque os trabalhadores ganham menos e até mesmo trabalham mais, né? E duram menos no emprego, o que significa dizer que acabam obtendo menos direito trabalhista também. Um outro exemplo extremamente atual de flexibilização das relações de trabalho é o fenômeno que nós chamamos de uberização. Esse fenômeno vocês bem conhecem,
que corresponde aos trabalhadores que trabalham para as empresas de aplicativo, principalmente trabalham com o setor de transportes ou de entrega, né? Então, claro que o Uber é a empresa mais famosa, inclusive foi uma das pioneiras nesse serviço, mas o serviço de aplicativo, ainda mais no contexto da pandemia que estamos vivendo aí, a gente vê que está crescendo cada vez mais e existem diversos tipos de empresa que trabalham com os mais diferentes serviços através de aplicativos e para isso exigem funcionários para fazer entrega, para fazer transporte. Essas pessoas acabam tendo redução dos seus direitos trabalhistas, porque elas não são um trabalhador direto dessa empresa. Eles são uma espécie de terceirização, porém uma coisa um pouco mais sofisticada. Então, ganha até um outro nome, né? É o fenômeno da uberização. É um fenômeno extremamente novo, né, gente? Aqui nessa foto está muito expresso esse fenômeno da uberização. Temos aqui um trabalhador que trabalha para uma empresa que não paga direitos trabalhistas, portanto, que não tem registro nenhum trabalhista com esse trabalhador, e para trabalhar, ele contrata o serviço de uma outra empresa que trabalha também com uma espécie de uberização, que é a de aluguel de bicicleta. Então, ele aluga uma bicicleta de uma empresa ali para poder trabalhar e trabalha para uma empresa que ele não tem registro, né? Então esse aí é um ótimo exemplo do fenômeno da uberização. Beleza, gente? E agora a gente vai falar sobre trabalho escravo no Brasil. O documento que estabelece o que é um trabalho escravo, ou melhor, um trabalho análogo à escravidão no Brasil, é o Código Penal, em seu artigo 149. Então, ele vai trazer alguns elementos que caracterizam trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador. Também jornada exaustiva, em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que acarreta a danos à sua saúde ou risco de vida. Outro item: trabalho forçado, manter a pessoa no serviço através de fraude, isolamento geográfico, ameaça ou violências físicas e psicológicas. E por fim, servidão por dívida, fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele. Então são esses elementos que vão caracterizar um trabalho análogo à escravidão no Brasil. Aqui nós temos o perfil do trabalhador escravo no Brasil, de acordo com os registros dos últimos casos. Então, a gente observa que 31% dos trabalhadores encontrados na situação de trabalho análogo à escravidão, estavam trabalhando na pecuária. 22% na cana-de-açúcar e 18% em lavouras diversas. Aí também tem o pessoal que estava trabalhando com carvão vegetal, desmatamento. Então, a maior parte desses trabalhadores estavam em atividades agrícolas, atividades do setor primário, ainda que existam alguns que estavam trabalhando ali ó, no setor secundário, por exemplo, na confecção têxtil, né? E nos últimos anos, mais de 47 mil trabalhadores foram resgatados da situação de trabalho análogo à escravidão. O conteúdo era esse, finalizamos aqui o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no vídeo de resolução das questões. Falou, galera, abraço, se cuidem.